Meus amados irmãos e irmãs, viemos mais uma vez fazer a meditação e a acolhida dessa palavra de Deus. Como sempre nós falamos, é a palavra de salvação. Vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Jesus conta mais 3 parábolas a seus discípulos, comparando o reino de Deus e fazendo com que eles descubram, dentro do seu contexto do dia a dia, a valiosa, o valor, e o grande valor do reino de Deus. Nos faz também pensar que nós passamos muito tempo de nossa vida em busca de coisas que nós consideramos valiosas e importantes, Algumas dessas coisas passam e acabam por tomar boa parte de nosso tempo, São aquelas coisas que até nós precisamos para sobreviver, São tantas situações. Mas além disso, nós ainda buscamos tantas outras, outras situações e outras coisas que nós vamos julgando ser importantes para a nossa felicidade, para a nossa história, e para as nossas realizações. Quando Jesus coloca as situações do reino de Deus, aquelas comparações, como um tesouro, como pedra preciosa, ele está falando de que tudo isso que nós passamos, que nós julgamos ser importante para nós, quando se depara com o valor do reino de Deus, quando se depara com a essência do reino de Deus, nós passamos a perceber que muitas coisas não são tão necessárias, E passamos a viver, e na verdade é isso que Ele quer, que nós passemos a viver a alegria daquilo que nós encontramos, do maior valor que nós encontramos. Ele não quer dizer que a busca por aquilo que podemos dizer é essencial para a nossa sobrevivência não é importante, Mas o que Jesus quer é que nós coloquemos o reino de Deus e a busca e o encontro desse reino de Deus, a vivência desse reino de Deus como algo mais importante da nossa vida, e consequentemente aquilo que vai trazer a realização. Nós temos que ir descobrindo o que tem no reino de Deus e que traz alegria para nós, que traz o motivo de mudar de vida. O encontro com esse reino, ele traz essa mudança de vida para nós, Essa mudança radical, ou seja, eu deixo tudo que eu tenho, eu deixo aquilo que eu julgava ser importante, porque eu tenho certeza que encontrei aquilo que realmente é valioso para a minha vida, que é o reino de Deus, Por isso, nós precisamos ter o discernimento e sabedoria, que as nossas orações nós possamos buscar, pedir que Deus nos dê o discernimento entre o bem e o mal, entre o que é verdadeiramente valor e o que não passa de falsidade. Deus nos dá essa oportunidade de todos os dias, Ele manifesta, manifesta o seu reino de Deus para nós, manifesta esse grande tesouro que é o reino de Deus, e que ao encontrar-se com esse reino, nós mudamos a direção da nossa vida. Por isso é importante que neste dia nós nos perguntemos, à luz desse Evangelho, o nosso encontro com Deus, o nosso encontro que nós fazemos com o Senhor. A gente reza todo dia, a gente celebra todo dia, a gente faz as orações, lê a palavra. Tem tantos momentos que a gente diz estar com Deus. Mas isso tudo que nós fazemos, esse estar com Deus todos os dias, muda a nossa vida. Nós temos isso como aquilo que é mais precioso para nós e que faz com que a nossa vida tome uma direção, uma direção que é a direção do próprio Cristo, ou seja, fazer a sua vontade, comprometer-se com Cristo. Será que tudo isso, tudo, vamos dizer assim, chamar assim, que todas essas nossas atividades, que a gente chama atividades religiosas, elas estão nos levando para essa grande descoberta do reino de Deus, e mais do que descobrir, está nos levando para uma vivência desse reino, ter como prática da vida, assumir aquilo que é característico do reino de Deus em nós.
São indagações, são perguntas e reflexões que nós nos devemos fazer se nós queremos ser um cristão autêntico, né? Autêntico significa viver aquilo que nós fazemos, né? Aquilo que nós buscamos, aquilo que nós escutamos a partir da palavra e do encontro com Deus. Às vezes nas nossas orações a gente tem palavras tão bonitas, nos dirigimos com Deus com palavras belíssimas, mas isso não se traduz no nosso dia a dia, né, na prática. Então, é como se a gente não tivesse encontrado o verdadeiro valor do reino de Deus. A gente vive aquilo que a gente quer e não o que o reino de Deus provoca em nós. Que à luz do Espírito Santo nós saibamos, né, e permitamos que esse Espírito, com toda a sua sabedoria, venha nos levar a fazer um verdadeiro discernimento para todos os dias viver a alegria do reino de Deus. Basta uma só palavra e o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória virá. Uma só palavra e a vitória virá.